Mariana começou a fumar com 17 anos e, mesmo com asma, a estudante não se importou com os problemas que o cigarro poderia causar à saúde e só foi aumentando a dose diária de nicotina. Eu comecei a fumar com 17 anos por conta de um grupo de amigos que fumava sempre que a gente tinha o tempo livre, a gente saía para conversar e eles acabavam fumando um cigarro, bebendo alguma coisa. E eu acabei começando a experimentar o cigarro, que eles chamam de cigarro de gostinho. E fui gostando e quando eu vi eu já estava fumando o cigarro de filtro vermelho. No começo eu fumava meio maço por dia e foi aumentando. Com o tempo eu cheguei a fumar um maço por dia, que são 20 cigarros. Como já era de se esperar, os problemas de saúde apareceram e foi a hora de repensar os hábitos. As crises de asma aumentaram e Mariana chegou a ter que ir mais de uma vez ao hospital. Eu sempre tive asma, eu não devia nem ter começado a fumar para começo de história, mas depois de uns anos que eu comecei a fumar, eu percebi que as minhas crises de asma começaram a ser mais frequentes e mais fortes. Eu precisava ir para o hospital porque só a minha bombinha não estava funcionando. E eu tinha que fazer inalação e tomar medicamento na veia. E cada vez mais vezes, com períodos de tempo mais curtos. E os médicos falaram que estava na hora de parar mesmo de fumar. Que o cigarro faz mal, todo mundo já sabe. Então, por que tantas pessoas fumam e por que é tão difícil largar o vício? Nós fomos atrás de um especialista no assunto para tirar essas e outras dúvidas. E para explicar para nós os problemas que vêm através do cigarro, eu vou conversar com o pneumologista Dr. Paulo César Ribeiro de Carvalho. Doutor, quais os principais males causados pelo cigarro? Então, o consumo regular do cigarro, ele expõe a pessoa a uma fumaça altamente tóxica, que ao longo do tempo vai aumentando sobremaneira o risco de desenvolver doenças, principalmente respiratórias. Essas doenças são listadas como as mais frequentes, são o câncer de pulmão, o enfisema, a bronquite, a fibrose pulmonar. E existe uma relação entre a piora de doenças crônicas como asma, bronquite, doenças alérgicas em geral. Além das doenças respiratórias, existe uma nítida correlação entre as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e os acidentes vasculares cerebrais, e outros cânceres de modo geral, principalmente o câncer de laringe e o câncer de bexiga. E por que é tão difícil para um fumante largar o vício? O cigarro ele possui uma substância chamada nicotina, que é a substância que mais causa dependência no ser humano. Então, habitualmente, o jovem, o adolescente, quando ele experimenta o cigarro, normalmente num seu círculo de amizade, ele não tem noção de que a insistência no consumo do cigarro vai fazer com que o seu cérebro ele se acostume com a presença da nicotina. E a nicotina libera uma substância no cérebro que é um hormônio que dá sensação de prazer, um neurotransmissor da sensação de prazer, chamada dopamina. E aí as pessoas vão associando o efeito dessa substância no organismo e começam a se condicionar a vivenciar em situações na vida em que elas acham que só conseguem vivê-las sob o efeito da nicotina através do cigarro. Então, seja o efeito positivo, vamos dizer assim, você acha que você, quando está se divertindo numa festa, você, ao fumar, você torna aquele momento mais agradável. Ou então um efeito negativo, que é você estar vivenciando uma situação pessoal de dificuldade, um drama pessoal, você imaginar que fumando a nicotina vai lhe dar um pouco mais de estabilidade emocional e você vai superar aquele momento difícil de uma maneira um pouco mais tranquila. E hoje em dia existem algumas alternativas para quem deseja parar de fumar, tais como aqueles adesivos, os cigarros eletrônicos. Eles são de fato eficientes? Então, o importante é quando o paciente, a pessoa decide parar de fumar, isso ser uma decisão pessoal e a pessoa tem que saber que, por mais difícil que seja, é a medida mais importante que ela tem a tomar. O adesivo, que é a terapia de reposição de nicotina, ela pode ajudar no controle de uma reação chamada síndrome de abstinência, que é uma reação de privação da nicotina que a pessoa enfrenta quando ela cessa o consumo total ou parcial da nicotina através do cigarro.
o adesivo ele pode ser útil para enfrentar essa condição que dura em torno de 15 dias. Mas de nada adianta você prescrever um adesivo se o paciente não quer parar de fumar. Então, inicialmente, o mais importante é o paciente decidir que chegou a hora dele tentar parar de fumar. Existem algumas medicações de uso oral que também ajudam a pessoa a vencer a síndrome de abstinência, podem ajudar na cessação do tabagismo. E nós, médicos, de modo geral, não recomendamos os usos do cigarro eletrônico, até porque ele não é ainda comercializado no Brasil, mas pode ser comprado fora do país, porque, de uma certa forma, ele reproduz o comportamento do fumante e por ter nicotina, ele não faz com que a pessoa tenha realmente uma mudança de comportamento e aumente a chance dele parar de fumar por continuar consumindo, no caso, o cigarro eletrônico. E quais as dicas que o senhor daria para quem deseja parar de fumar? Então, como inconscientemente o fumante ele busca um momento de prazer, primeiro é importante que ele identifique na sua vida situações em que ele já sinta que estão lhe fazendo mal à saúde. Então, a questão da pele, a questão do envelhecimento precoce, o surgimento de doenças fora do tempo normal, né? E buscar outros meios para que você tenha um prazer semelhante ou até maior, sem que você se exponha a nenhum tipo de risco. Então, por exemplo, a prática de exercícios físicos e a liberação de endorfina no exercício físico faz com que você consiga contrapor o efeito da nicotina que você obteria através do cigarro. Isso iria te auxiliar no processo de cessação do tabagismo. O exercício é muito importante, até porque muitas vezes o fumante, quando ele cessa o consumo de cigarro, ele começa a aumentar o seu apetite e pode ganhar peso. E se é uma decisão planejada realmente parar de fumar e ele incorpora uma prática saudável de atividades físicas, o exercício também vai evitar um problema que é comum, que é o ganho de peso após cessação do tabagismo, né? É importante que você tenha atividades que te tranquilizem, você talvez começar atividades novas na sua vida que você sempre quis e agora talvez seja o momento ideal, por exemplo, começar a dançar, começar a fazer alguma atividade mais lúdica, né? E saber que é um processo doloroso, que você vai ter muita dificuldade, já que tem pessoas que passam boa parte do tempo de vida fumando e que nem sempre essa cessação ela vai surgir de uma maneira muito tranquila e suave, né? Mas o fundamental é você ter motivação e acreditar que, independente da sua idade e de alguma doença que já existe ou não, parar de fumar sempre é uma decisão que deve ser considerada e procurada com o máximo de esforço possível. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. E o Dicas de Saúde de hoje fica por aqui.